É em meio à confiança. Vitória em meio à confiança. Repito, vitória em meio à confiança. Salmo capítulo de número 37. Quem já achou, diga graças a Deus. Versículo de número 5 diz aí: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Confia no Senhor e tudo ele fará. Confia. Diga glória a Deus. Irmãos, duas coisas. A primeira delas é que a confiança atrai a presença de Deus. Eu vou repetir isso para você gravar na tua alma. A confiança atrai a presença de Deus. Quando nós duvidamos, de alguma forma, irmãos, desacreditamos da promessa, desacreditamos de Deus, desacreditamos de Deus, de alguma forma, irmãos, em meio aos problemas, em meio às situações, em meio aos holocaustos da vida, em meio aos percalços da vida, em meio a todas as situações nas áreas da nossa vida. Saúde. Somos desafiados a desacreditar na promessa. Finanças. Somos desmotivados por conta dos problemas, a desacreditar da promessa. Família. Quando surgem os problemas, somos desacreditados de acreditar que há solução para aquele problema. Nós vemos o fim em tudo. Então agora, o que será de você, Jonas? É o fim, acabou. Você foi lançado no mar, um grande peixe te engoliu. Mas ainda que eu esteja nas mais profundas trevas, se eu clamar o Senhor, se eu confiar no Senhor e entregar os meus caminhos ao Senhor e confiar no Senhor, Ele vai fazer o impossível acontecer. E não importa onde você esteja, não importa o fundo do poço, não importa o meio do poço, não importa o problema, o que importa é a sua confiança. O que importa é se você confia ou não. As nossas orações devem chegar diante de Deus, irmãos, como um incenso suave. Segundo a palavra de Deus diz, a oração do povo santo, a oração da fé, a oração de quem confia, o povo de Deus, os seus filhos, chega até Ele como um aroma suave nas suas narinas. Mas existe oração que Deus fala, tá cheirando mal. Esse povo pede, mas não recebe, porque pede mal. E a malignidade que chega às narinas de Deus, esse odor que chega à narina de Deus, nada mais é do que a desconfiança. Olha como o Espírito Santo trabalha. Nem lembrava desse texto, mas tem gente que precisa. Naum, capítulo de número 1. Abre aí. Não tenho nem aqui, vou ter que procurar. Naum, capítulo de número 1. Ó como o Espírito Santo trabalha, irmãos. Naum, capítulo Naum, lá no Antigo Testamento. Você vai ter Jonas, você vai ter Miqueias, Naum, depois Abacuque. Antes de Abacuque e depois de Miqueias. Naum, capítulo de número 1.
versículo de número 7. Presta atenção nesse texto, guarda ele no teu coração, porque o Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo fala com a gente, irmãos, e a gente precisa aprender a dar ouvido a Deus. Tem gente que fala, Deus eu quero, eu falo, eu tenho fé, e transporta lá e cai. Não, eu não posso ser assim, eu tenho que aprender a ouvir Deus, porque é Deus quem fala e as coisas acontecem. Não é a minha oração, é o que Deus fala. Não é a minha oração, é o que Deus fala. Não é a minha oração, é a resposta de Deus. Não é a minha oração, é a resposta dele. Não é a minha oração, mas é o que Deus faz. Não é sobre mim, é sobre Ele. Eu nada mais, nada menos sou alguém que preciso confiar em Deus. Naum capítulo de número 1, versículo 7. Quem não encontrou, escute. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Se esse texto está escrito que Ele conhece quem confia nele, na hora que nós estamos aqui, irmãos, o que nós temos que consertar, a cruz nossa que tem que consertar, a cruz está desmontada. A cruz do cristão tem que estar montada, está desmontada, está uma haste lá, outra aqui. A cruz do cristão tem que ser a cruz, uma haste e a outra atravessada. Tome a sua cruz e me siga. Lucas 9:23. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A cruz está desmontada. Não, eu pego a cruz, eu desmonto ela. Ou seja, estou na igreja, estou indo nos cultos, estou orando conforme está tudo dizendo, estou no jejum, estou em tudo. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas Ele conhece aqueles que confiam nele. E só existe vitória em meio à confiança. Não é uma palavra que muda o coração de Deus, mas é o coração, é uma intenção. Por que Deus chegou em Gideão lá no meio do nada? O último, menorzinho. Por que Ele chegou em Gideão? Porque Deus não olha se o cara é extremamente empenhado, mas olha que o cara tem um coração bom. Ele só precisa aprender a confiar no Senhor, porque a vitória só veio para Israel quando Gideão aprendeu a confiar que Deus era com ele. Ele duvidou de toda sorte, pegou o algodão, coloca aqui, vem água, orvalho, é isso e aquilo, fazia prova com Deus toda hora para ver se era Deus. Levante a sua mão para o céu, diga: não fui eu mesmo que me escolhi. Recita a palavra: não foste vós que me escolhestes, eu escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Diga glória a Deus. Não foste você, mas Ele te escolheu. Confia no Senhor, confia plenamente no Senhor. A confiança atrai a presença de Deus. Você pode abrir a Bíblia, Hebreus 11:6, abre lá. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Abre lá por favor, Hebreus 11:6. Achou? Sem fé na segunda parte, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que a confiança está relacionada à fé? Entenda bem, a confiança, ela não é somente esperar em Deus.
A confiança, ela não é somente esperar em Deus. A confiança é entregar as suas batalhas nas mãos de Deus. Não é esperar por Deus como que alguém que não entrega ao Senhor ou confia no Senhor as suas batalhas. Um exemplo disso é Davi e Golias. Ele veio com lanças, ele veio com dardos, ele veio com tudo em cima de Davi de Davi. Mas Davi tinha uma vida toda colocada, entregue nas mãos de Deus. Davi confiava a tal ponto de dizer: você vem com lanças, flechas, eu vou em nome do Senhor, cujo qual a minha vida está nas mãos de Deus. Esta batalha, segundo diz Davi, já está vencida. Toda a batalha da sua vida já está vencida. A vitória, ela é certa. Não existe derrota para quem tem Jesus. Ah, pastor, mas tem que aprender a perder, né? Tem que aprender a perder. Davi, em nenhum momento contra Golias, o gigante, ele disse: eu acho que pode ser que a gente não ganhe, se não der certo. Mas todo o tempo Davi declarava: a vitória é do Senhor. Por que nós precisamos confiar no Senhor? Porque a vitória é dele. Entenda, entenda. Vitória em meio ou para a glória sua. Vitória é certa porque em meio é para a glória de Deus. Diga amém. Deus é muito bom. Então confie no Senhor. Todas as áreas da sua vida. Pega, como diz Salmo 37, todas as suas áreas. Nós vamos orar. Pega teus estudos. Pega o teu trabalho, aquilo que te preocupa. Pega todas essas coisas, verbaliza na oração. Entrega em meio à fé. E confie nas mãos do Senhor as suas batalhas. Segundo, irmão, a confiança vai gerar vitória em meio à adversidade. Porque uma coisa, irmãos, é nós sabermos que essa confiança atrai a presença de Deus e nós não estamos só. Outra coisa é nós confiarmos no Senhor em meio à adversidade. A adversidade, ela é uma batalha instalada. Você está como um personagem ou uma personagem no meio dessa batalha, aonde há rivais, aonde há problemas contestando você, homens maus que querem ou te roubar, ou roubar a tua cena, ou tomar o teu lugar. A Bíblia, ela é clara, inclusive em Provérbios. Por isso Provérbios tem que ser lido todo dia, porque Provérbios refresca a sabedoria que a gente precisa ter, a ponto de nós sabermos controlar os relacionamentos que nós temos com as pessoas, termos o domínio para poder lidar com todo tipo de gente. Provérbios nada mais, nada menos do que aprenda a lidar com todo tipo de gente. Se você chegar a um pai que tem mais de um filho, ele vai falar: Deus me deu mais de um filho. Ele não vai falar: eu tenho mais do que um filho. Porque quando um pai, ele entende porque ele tem filhos, ele fala: foi Deus que me deu, para que eu possa aprender que cada um tem um jeito a me ensinar a ser uma pessoa de conhecimento sobre gente. Então eu não acredito que uma pessoa entenda sobre relacionamento se ela não tem filhos. Ela precisa ter filhos para ela entender como aquela pessoa nasce daquele jeito e ninguém muda. Ela precisa ter um filho
para ela poder saber, para o ser humano poder saber que, como que eu faço para lidar com essa pessoa? Essa pessoa é sentimental, essa pessoa, ela é brava, essa pessoa, nossa, é corajosa, essa pessoa, nossa, mas como essa pessoa é cuidadosa, organizada. Então isso ensina quem? A gente. E quanto mais velho a gente fica, mais a gente vai entendendo que nós estamos aprendendo cada vez mais, e que nunca cessa o aprendizado, e que quando nós somos jovens, se tem alguém que a gente tem que ouvir, é os mais velhos, porque eles já passaram por aquilo, já bateram cabeça, já andaram no fio da faca. Sabe o que é andar no fio da faca, né? Andar no fio da faca é fazer de tudo para agradar os outros. E qual que é a pessoa aqui no nosso meio que não fez de tudo para agradar um homem, e ainda assim, no final, cuspiu no seu prato? E aí você entende que todo o tempo a palavra de Deus está dizendo: não confia no homem, maldito o homem que confia no homem. O Senhor Jesus Cristo, abre um parênteses, o Senhor Jesus Cristo disse: tenha bons olhos, porque se você não tiver bons olhos, todo o teu corpo terá trevas. A Bíblia vai dizer: não porás coisas más diante dos seus olhos. Vem para cá. Aí entra o estudo, a ciência. A ciência está cada vez mais clara e evidente, e chegando cada vez mais por conta da informação na vida das pessoas. Então os neurologistas passam a não obscurecer, mas está lá para quem quiser conhecer, que os nossos neurônios compõem toda a sede dos nossos pensamentos e raciocínio. E os olhos não foram feitos para enxergar, os olhos foram feitos para pensar, porque os olhos são neurônios, segundo a neurociência, os olhos são neurônios modificados. O que a Bíblia diz? Para a gente não andar segundo a concupiscência, o desejo dos nossos, os olhos pensam. Não porás coisas más diante dos seus olhos, os olhos pensam. Os olhos fazem parte dos nossos pensamentos, daquilo que cabe dentro de nós. Ou seja, fecha o parede, a palavra de Deus sempre fala, ou sempre tem a resposta para tudo. Somos exatamente nós que, quando vamos ficando mais velhos, começamos a entender que não precisa andar no fio da faca, convém mais agradar a Deus do que aos homens. Está escrito na palavra, mas a gente fica querendo agradar todo mundo, confiando nas pessoas. O povo vem, ó, cospe no seu prato, você fica no marasmo sem nada, porque confiou no homem. Maldito o homem que confia no homem. Milhões de desobservação que nós, com o passar da idade, vamos vendo que a gente deixou tudo para lá por conta de não ouvir quem? Os mais velhos. Porque os mais velhos já andaram no fio da faca, já confiaram, já quebraram a cara, já receberam cheque sem fundo. Os mais velhos já passaram por tanta coisa nessa vida, que se você der ouvido, você vai longe. Isso é Provérbios. É aprender a lidar com o outro. Isso é Provérbios. É aprender a lidar com o outro, tanto no trato de você oferecer o que é bom, o seu comportamento, quanto naquilo que possa te atingir. A Bíblia diz: guarde de todas as saídas da tua vida. O que você tem que guardar é o seu coração. Deus não quer saber do coração que bombeia sangue.
Porque o coração que bombeia sangue vai para o pó, vira verme, bicho. Não é esse coração. O coração é uma inferência da alma. O coração é uma inferência da alma, dos sentimentos, de não deixarmos nos dominar pelos sentimentos. Ou seja, guarde os seus sentimentos. Guarde as saídas da tua alma, o teu coração. Então, em meio às adversidades, a única coisa que nós precisamos ter é sabedoria. A única coisa não, é confiança, para que possamos ter sabedoria ao lidar com as pessoas que são seus adversários. A luta não é contra a carne e o sangue, mas eles são usados pelo diabo. E a estratégia não é que nem dizem muitas igrejas neopentecostal. Repreende esse demônio aí da vida dele. Repreende esse demônio. Pode repreender à vontade. A Bíblia diz muitas coisas. Por exemplo, sai do meio deles. Não toque nada imundo. Não receba em casa se não traz a mesma doutrina. Nem tampouco saudeis. Mas a pessoa não quer observar. Por quê? Ela quer levar marretada. Ela quer continuar levando marretada. Ela quer continuar na adversidade. Então na adversidade tem que confiar na palavra de Deus, para cumprir a palavra de Deus na nossa vida, para viver a palavra de Deus na nossa vida. Deixar esse negócio de confiar nas pessoas e confiar no Senhor. Amém? Então a confiança gera vitória em meio à adversidade. Tem que confiar na palavra. Tem que confiar em Deus, irmão, em qualquer situação. Amém? Então vamos lá. Não precisa abrir não, senão eu já estou terminando. Romanos 8,37 eu leio: em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, a confiança em Deus, ela não vai eliminar a luta, mas a confiança em Deus vai nos dar força para vencê-la. Diante de uma adversidade, entra numa adversidade para ver se você dorme direito. A primeira coisa que rouba o teu sono é a adversidade. Davi era um homem muito experiente. No capítulo de número 3, a partir dos versos 1, 2, 3, ele vai dizer o seguinte: diante das batalhas em paz me deito e logo pego no sono. Como pode um homem cheio de problemas, com guerras iminentes, conseguir dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Simples e fácil, porque as experiências que ele teve provou a ele que não precisava perder uma noite de sono, porque a vitória não era por ele. A vitória não era pelo seu amigo do lado, pelo outro, porque Deus está honrando você. Porque a gente é cheio de dizer: Deus te honrou, Deus está te honrando. E pá, não, a honra é para o Senhor, irmão. Toda a honra e toda a glória para o Senhor, porque é Ele quem guarda, é Ele quem livra, é Ele quem dá vitória, é Ele quem põe por terra os adversários, com uma só situação: com a confiança. Ele não, irmão, confiar em Deus por quê? Porque Ele não deixa os seus ficarem confundidos. Os que confiam não vão ficar. Eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Eu fiz conforme diz a palavra. Eu saí do meio deles, eu obedeci a palavra, eu resisti. Obedeça a palavra para você ver se não dá certo. Deus não quer homens e mulheres covardes. Nunca quis. Essa palavra nunca esteve na minha boca, porque do dia que o evangelho entrou no meu coração, eu entendi que eu não podia ser covarde. Ou eu saio desse mundo de uma vez, ou eu fico nele. Ou eu saio do meio de gente do mundo, e quando vem gente que não é casado, e vem para perto da gente querer, eu não tenho pacto com esse tipo de gente. Pastor, como assim? Como assim, pastor? Não é assim que funciona? Porque só tem uma coisa para mim falar para essa pessoa: se case e saia do pecado. E a pessoa vai querer casar?
Vai dar risada na minha cara? Ou vai ficar usando os meus jargões que eu uso aqui? Está amarrado, está repreendido. Eu saio do meio dessa gente, porque eu não banalizo aquilo que eu creio como ferramenta. São ferramentas de uso espiritual minha. Vem banalizar, fazer brincadeira. É melhor eu sair de perto, para que eu não defenda o Senhor de outra forma. Quando você defende a sua fé, na hora que você mais precisa, a sua fé está lá. Quando você banaliza a sua fé, você não vai em defesa da sua fé. Na hora que você precisa da sua fé, a sua fé também não te defende. Por que que isso acontece? Por que que esse lance acontece? Porque prova que você não confia, você não tem a fé necessária para morrer pelas causas do Senhor Jesus. É pessoa, sabe, evangélico, sabe, evangélico, é evangélico. Evangélico não herdará o reino de Deus. Evangélico o diabo também é. Evangélico é adepto, evangelho não praticante, evangélico, irmão. Evangélico observa a palavra? Não é bem por aí. A maioria das pessoas que eu converso sobre a palavra de Deus, sempre é a mesma coisa, meus irmãos. Não é bem por aí não. Você está enganado. É sempre assim. Quem está vivendo a palavra sempre é radical. Quem está querendo obedecer a palavra sempre está errado. O que foi acontecer com Jesus? Jesus foi preso, irmão. Foi morto. Só porque falou a verdade. Qual que é o pecado que ele falou, meus irmãos? Eu estou aqui para imitar Jesus. Eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Jesus veio desfazer todas as obras do diabo. Eu estou na luta para desfazer as obras do diabo. Eu vou ter pacto com o povo do mundo? Jamais. Pastor, mas as pessoas, Jesus se assentava com a prostituta, com os bêbados. Eles não estavam bêbados. A prostituta não estava se prostituindo. Eles estavam em respeito às palavras do Senhor Jesus Cristo. Só isso, mais nada. Eles queriam Deus. Só isso. Amém? Diga glória a Deus. Sai do meio deles, irmãos. Aí diz Crônicas, tem um homem, Josafá, de 2 Crônicas. Não vamos abrir lá não. Mas Josafá, em vez de lutar, Josafá ele confiou em Deus. Em vez de entrar numa batalha, numa dura, né, com os inimigos, Josafá, se você ler a história de Josafá em 2 Crônicas, no capítulo 20, você vai ver que a atitude dele na adversidade não foi entrar na carne. Ele se retirou e confiou no Senhor. Entenda bem, toda adversidade terá uma vitória, mas a vitória é para quem confia em Deus. Porque a gente acha que a vitória, segundo o mundo, é a gente sair como destaque. Mas nem sempre a vitória é você sair como destaque. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu, não morreu como destaque. Ih, acabou. Já era. Não tem mais nada o que fazer. Não. Quando Jesus morre na cruz, segundo o que diz Romanos, lá no capítulo de número 15, se não me falha a memória, Romanos 16, Paulo lhe diz: em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele diz, ou seja, o que Cristo Jesus fez na cruz? Feriu. Segundo o que disse Paulo, ele foi entregue e ferido nas nossas mãos. Satanás é ferido na morte lá no Calvário. Satanás foi ferido no Calvário. Enquanto todos pensaram que era derrota, era vitória.
Enquanto todos pensarem que você sumiu, é aí que você está prosperando e sendo abençoado. Quando todos pensarem que para você acabou e você confia no Senhor, é aí onde você começa a subir, meu irmão. Porque você não sobe aos olhos dos homens, você sobe aos olhos de Deus. Sabe quando que Deus viu Jacó? Quando Jacó estava fugindo. Quando Jacó estava fugindo, para quem está com sono, até uma pedra vira travesseiro. É o que aconteceu com ele. É como para quem está com fome, qualquer alimento serve. Eu não gosto de caju, mas se eu estiver morrendo de fome, caju vira manga, caju vira uva, caju vira qualquer coisa. E eu como, irmão. Eu não sei, eu vou morrer de fome. Jacó estava fugindo de Esaú. Esaú ia matar ele com seus homens. Ele reclina na pedra. E, pasme, ele estava necessitado de sono, de dormir. Ele dormiu na pedra. E naquele momento Deus mostra para ele que ele não estava sozinho. Uma escadaria do céu desce, anjos sobem e descem. Ele acorda e diz: vejo anjos subindo e descendo. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E em memória disso ele fez um altar e nomeou aquele lugar como Betel, que se chama a casa de Deus. O momento em que Deus viu Jacó foi o momento em que ninguém viu ele, em que todo mundo achou que ele estava perdido. Deus estava vendo ele. Quando você se achar perdido por conta da adversidade, lembre que você não está. Lembre que Deus é o Deus dos oprimidos, dos humilhados, dos abatidos. Ele é o Deus dessas pessoas. Por isso que é implacável, ainda que prosperemos, e a prosperidade vem do Senhor, pois é um progresso das bênçãos de Deus sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre a nossa vida espiritual, emocional, com controle financeiro. Você prospera. Você prospera nessa terra. Você come o melhor dessa terra. Você está ouvindo a palavra, você está comendo o melhor dessa terra. Porém, ainda assim, irmãos, nós precisamos sempre lembrar que para ser feliz, do que o ser humano precisa, de quanto de dinheiro que ele necessita, para ele ser realmente feliz, qual a riqueza que supre o coração dele? E eu me pergunto, irmãos, se as coisas são capazes de trazer realmente felicidade. Porque você pode ter o dinheiro que for, seu telefone pode tocar, uma ameaça pode chegar, você vai confiar em quem? Você vai perder tudo. Segundo diz a palavra de Deus, a prosperidade do ímpio é um tormento, porque ele não dorme achando que ele vai perder tudo a qualquer momento. Está escrito na palavra. Mas a prosperidade do justo é diferente, porque ele sabe: ainda que eu caia, o Senhor me levantará. Ele lembra de Jó. Ele lembra de Jó. E Jó tinha tudo e perdeu tudo, e Deus restituiu tudo. Irmãos, não há motivo para não confiar. Josafá não entrou aqui, na porrada, na pancada, na luta. Se retirou, confiou no Senhor, e a vitória veio para Israel. Então toda a vitória de Israel, o povo de Deus, nós, toda a vitória, ela é certa. Só precisa de uma coisa: confia no Senhor. Esse é o problema, para que você não venha depois ou amanhã chegar e falar: tem duas coisas, irmãos. Deus, ele usa
todos os meios que possa existir aqui. Médicos, familiares, pessoas que possam ajudar. Ele usa do amor, da caridade, Ele usa dos dons, Ele usa de todos os dons aqui possíveis, a ciência, a medicina, Ele usa de todos os dons possíveis. Só te digo uma coisa: se a ciência não curar, não tem o que fazer, só resta confiar. E para muitos de nós, já tentamos de tudo, já fizemos de tudo, não tem ninguém por mim, eu sou absolutamente só nesse mundo. Eu entrei numa fria, e para sair dessa, como que eu faço? Uma coisa é a pessoa dever para um banco, irmãos, um cartão de crédito com limite de 10 mil, que seja 15 mil reais, irmão, 20 mil reais. Outra coisa, meus irmãos, são pessoas que entram numa fria, se deixam ser levados pela emoção, pelo descontrole, e quando vão ver, estão devendo milhões. E por mais que se ajunte todo mundo da família para ajudá-lo, milhões é muito difícil. Ou seja, não tem. Mas a confiança em Deus, se ele se arrepender, Deus vai ter misericórdia dele, porque está escrito: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, mas aquele que resiste, aquele que ainda assim é duro a sua cerviz, levanta, é nariz empinado que fala, porque eu tenho sobrenome, a sua cerviz será quebrada, sem que haja cura. Então, irmãos, em vez da gente ficar murmurando, em vez da gente ficar se lamentando, a gente precisa louvar, adorar a Deus, buscar a Deus, cantar, ligar o som em casa, ligar o som no carro, louvor, vai pro passeio, vai na praça, louve, leva uma Bíblia. Tem uma música, eu não me lembro quem que canta, mas tem uma música, é um dia lindo, um bom lugar para ler um livro, e o pensamento lá em você. Não sei se você já ouviu essa música aí. Pois é, um dia lindo, um bom lugar para ler a Bíblia, e o pensamento em Deus. Aí a música fala: eu sem você não vivo, ou seja, eu sem Jesus não vivo. Então, irmãos, confiar em Deus é pegar a sua palavra, a sua Bíblia, ir para uma praça e ler um versículo, e olhar os pássaros, e olhar a árvore, e contemplar que você está na atmosfera criada por Deus por apenas um pouquinho de tempo, e que alguns já foram primeiro, e que logo logo é você, e que não adianta nada a gente ficar achando que a vitória vem de nós, que o progresso vem de nós, sendo que Deus já proveu tudo por intermédio do Filho dele, Jesus Cristo, e por intermédio, irmão, de todas as pessoas que estão em sua volta. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas às vezes Deus já deu para você todas as pessoas necessárias para você ter, e você fica achando que você precisa de mais. Sabe como é que se chama isso? Insaciável. Pecado isso aí. A Bíblia condena pessoas insaciáveis. A Bíblia condena porque isso daí cai como uma abominação. A gula. A pessoa não se sacia de comer nunca.
3 pratos, 4 pratos, 5 pratos, 6 pratos, 7 pratos. Chega! Tá bom, vai acabar, já acabou. Dois litros de coca. Não dá. Tem gente que é insaciável, tem gente que não se controla. Açúcar. Açúcar todo mundo sabe, as informações estão aí para todo mundo. A pessoa fica lá, eu não vivo sem um docinho. Quem não vive sem doce é criança. Criança não entende. Agora adulto não viver sem o docinho. Não, você vive sem docinho sim. Já faz 6, está completando 6 meses agora que eu não como chocolate doce. Eu fui no mercado com as crianças, elas pegam as coisas delas lá, chocolate, as coisas delas, cada um fala por si. Peguei, eu sou adulto, eu tenho ciência. Mas eu vou passando isso para as crianças também, né? Tem a hora certa de comer e tudo mais. Passei no corredor, tinha paçoquita. Sabe a paçoquita? Aí tinha paçoquita, aí tava lá, sem açúcar. Aí eu falei, Aí tinha uma caixa grande e uma caixa pequena. O insaciável vai aonde? O insaciável já pega logo, já vê logo no rótulo lá da outra, comprando 9 caixas. Ele já quer ali. Já. Peguei uma pequenininha, levei para cá, peguei o pão sírio, cortei com banana e comi. Teve 2 dias que eu comi umas 3 assim. A gente em casa, acho que foi domingo. A gente em casa ali depois do almoço, comi umas 2, 3. Mesmo assim você sente um pouco do açúcar. O café também. A gente toma um pouco de café, eu tomo café, não coloco açúcar. Entendeu? Então tudo isso daí é uma coisa que precisava ser vencida por mim. Porque eu não posso aceitar que o que me faz mal, eu fico colocando lá. Mas eu quero um cafezinho com açúcar. Coloca, mas coloca pouco. Tem que colocar. Olha o pouco. Pouco como? Qual que é o seu pouco? Qual que é o seu pouco? Porque o meu pouco é 2 colheres. Eu coloco 5. Misericórdia, Jesus. Tem que entender o pouco dos outros. Cada um tem um, né? Cada um. Tem coisa que não é cada um, não. Tem coisa que tem que ser realmente pouco mesmo para todo mundo. Amém? Nem sal demais também faz mal, dá problema, né? Irmãos, eu quero encerrar aqui dizendo que em vez de a gente murmurar ou até mesmo temer a adversidade, os problemas que virão em 2025, que nós venhamos confiar, irmãos, porque nós temos ferramentas necessárias para usar de sabedoria e executar durante todo esse ano, em nome de Jesus. Glória a Deus que é de ano em ano, porque se fosse uma coisa só, ficava meio bagunçado, não dá para começar uma coisa, aí você teria que pausar tudo para começar um novo ano, então ia existir ano do mesmo jeito. Glória a Deus que tem de ano em ano, porque é de fé em fé e de glória em glória. Amém? A confiança, irmãos, vai ser a chave para a gente experimentar a vitória certa. A confiança vai ser a chave para a gente, abrir e só ter vitórias certas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor, e vamos orar para a glória de Deus.